São 11 da noite, e o celular está na sua mão pela 10ª vez em 20 minutos. A última mensagem que você mandou está com aquele tracinho azul, lida, e nenhuma resposta chegou ainda. Seu peito aperta de um jeito específico, não é bem ansiedade genérica, é uma sensação mais precisa, como se alguma coisa importante estivesse escapando por entre os dedos enquanto você não consegue fazer nada além de esperar. Você já deve ter chamado isso de amor intenso. Talvez alguém já tenha dito para você, olha como ela se importa, olha como ele não consegue ficar longe, isso é que é amor de verdade. Só que existe uma pergunta incômoda escondida atrás dessa cena, e quase ninguém faz essa pergunta na hora certa, essa sensação vem de conexão ou vem de alarme? A ciência do apego vem estudando exatamente essa distinção há mais de 70 anos, e a resposta que ela encontrou desafia boa parte do que a cultura romântica nos ensinou sobre o que significa amar intensamente. Tudo começou com um psiquiatra britânico chamado John Bowlby, observando crianças separadas de seus pais durante e depois da Segunda Guerra. Bowlby percebeu algo que parecia óbvio depois de dito, mas que ninguém tinha formalizado antes. Bebês humanos nascem com um sistema neurológico inteiro dedicado a manter a proximidade com quem cuida deles, porque na natureza, distância do cuidador significa risco de morte. Esse sistema não desliga na vida adulta, ele só muda de alvo, do colo dos pais para o parceiro romântico. Anos depois, a psicóloga Mary Ainsworth criou um experimento que ficou conhecido como situação estranha, observando como bebês reagiam quando a mãe saía da sala e depois voltava. Alguns bebês ficavam chateados, mas se acalmavam rápido quando a mãe retornava, esses foram classificados como seguros. Outros bebês entravam em desespero desproporcional, e mesmo depois que a mãe voltava, continuavam agitados, difíceis de consolar, como se o corpo não confiasse totalmente que o alívio era real. Nos anos 1980, os pesquisadores Cindy Azan e Philip Xavier fizeram a pergunta que mudaria tudo: será que esses mesmos padrões aparecem no amor romântico adulto? A resposta foi sim, de um jeito quase assustador de preciso. Pense agora em dois sistemas de alarme instalados dentro do peito. O primeiro é calibrado para detectar fumaça de verdade, ele dispara quando existe uma ameaça real de que o vínculo vai se romper. O segundo sistema é diferente, ele está calibrado sensível demais, detecta fumaça em qualquer sinal ambíguo, um silêncio maior que o normal, um tom de voz levemente seco, uma mensagem sem emoji no final. Esse segundo sistema é o que os pesquisadores Mário Miculincer e Philip Xavier chamam de hiperativação do apego, e ele tem uma assinatura biológica mensurável, picos reais de cortisol, o hormônio do estresse, disparados só de imaginar o parceiro se afastando. Uma pessoa com esse sistema hiperativado entra numa relação e sente tudo com uma intensidade avassaladora, pensamentos constantes sobre a outra pessoa, verificação repetida do celular, interpretação catastrófica de qualquer mudança de comportamento, um vazio quase físico quando não há contato. E aqui está o ponto que a cultura romântica confunde sistematicamente: essa intensidade parece amor profundo, porque de dentro, ela é avassaladora, consome pensamento, consome energia, consome atenção. Só que o conteúdo por trás dessa intensidade não é conexão, é medo, medo de abandono, medo de não ser suficiente, medo de que o vínculo desapareça a qualquer momento. Agora pense num sistema completamente diferente, funcionando ao lado do primeiro. A pesquisadora Ellen Fisher passou décadas estudando os circuitos cerebrais do amor romântico usando ressonância magnética, e encontrou algo revelador: existe uma diferença mensurável entre o circuito de desejo intenso e o circuito de vínculo calmo e duradouro. O vínculo seguro ativa outra assinatura biológica, liberação de ocitocina, o hormônio associado à confiança e ao apego calmo, junto com regulação da região pré-frontal do cérebro, a parte responsável por pensamento claro e regulação emocional. Pense num sistema de aquecimento central, constante, estável, mantendo a casa numa temperatura confortável sem que ninguém precise ficar checando o termostato toda hora. Os pesquisadores Amir Levine e Raquel Heller, no livro que ficou conhecido internacionalmente como Attached, descrevem essa diferença de um jeito simples: apego seguro não é ausência de emoção, é presença de confiança. Uma pessoa com um vínculo seguro também sente saudade, também se importa profundamente, também quer proximidade, mas o silêncio do parceiro não dispara pânico, porque o sistema nervoso confia que a ausência momentânea não significa perda definitiva.
Imagine agora duas pessoas, em relacionamentos completamente diferentes, ambas esperando uma mensagem que está demorando para chegar. De fora, as duas parecem exatamente iguais, olhando o celular, levemente distraídas, esperando. Pergunte a primeira o que está passando pela cabeça dela, e você provavelmente vai ouvir algo como: será que fiz alguma coisa errada? Será que ele está perdendo o interesse? Preciso mandar mais uma mensagem para ter certeza que está tudo bem. Pergunte a segunda, e a resposta é outra. Provavelmente ele está ocupado. Vou continuar o que eu estava fazendo. Ele responde quando puder. Duas cabeças esperando a mesma mensagem, dois conteúdos internos completamente diferentes escondidos atrás do mesmo celular na mão. A diferença entre esses dois sistemas deixa marcas específicas, pequenas demais para a maioria das pessoas notar. O primeiro sinal está na recuperação depois do contato. Um sistema hiperativado, mesmo depois de receber a resposta esperada, o alívio dura pouco, a mente já está procurando o próximo sinal de ameaça. Um sistema seguro, depois do contato, volta rápido para um estado de calma real, sem precisar de nova prova em seguida. O segundo sinal está na intensidade versus a qualidade da atenção. O apego ansioso produz intensidade voltada para dentro, ruminação, interpretação, ansiedade sobre o vínculo em si. O vínculo seguro produz atenção voltada para fora, curiosidade genuína pela outra pessoa, presença na conversa, não vigilância sobre ela. O terceiro sinal, talvez o mais revelador, está na reação ao próprio conflito. Alguém com apego hiperativado, diante de um desentendimento, sente o medo de perder o vínculo inteiro, mesmo que o conflito seja pequeno. Alguém com vínculo seguro consegue discordar sem sentir que a relação inteira está em risco, porque a base de confiança não depende de nenhuma discussão específica. Vale dizer, antes de continuar, que esses dois sistemas não são categorias fixas e definitivas. Levine e Heller mostram que padrões de apego podem mudar ao longo da vida, principalmente dentro de relações com parceiros que oferecem consistência e segurança real. Alguém que cresceu com cuidadores imprevisíveis pode desenvolver o sistema hiperativado na infância, e décadas depois, dentro de uma relação estável, esse mesmo sistema pode se acalmar, aos poucos, prova consistente após prova consistente, até aprender que nem todo silêncio significa perda. E essa distinção muda completamente que tipo de cuidado realmente ajuda. Tratar apego ansioso como se fosse só uma questão de confiar mais, sem entender a raiz do alarme, tende a frustrar, porque a pessoa não escolhe sentir esse medo, o sistema nervoso dispara antes de qualquer decisão consciente. O que realmente ajuda é a experiência repetida de segurança, parceiros que respondem com consistência, e no processo terapêutico, entender que a intensidade do medo não é prova de amor verdadeiro, é prova de um sistema de alarme que aprendeu, em algum momento da vida, que o vínculo não era garantido. A grande descoberta, no fim das contas, é que a pergunta nunca deveria ter sido: eu amo demais. A pergunta certa sempre foi outra: o que exatamente essa intensidade está tentando proteger? A mesma vontade de mandar mais uma mensagem pode nascer de conexão genuína, ou de um alarme tentando evitar uma perda que o corpo teme profundamente. Por fora, as duas vontades parecem idênticas, mas suas origens desenham dois caminhos completamente diferentes até um amor que realmente descansa. Um alarme pede segurança repetida. Um vínculo seguro já a possui. Psicologia explicada. Por que entender sua mente começa entendendo de onde ela veio? Mas existe ainda outra confusão parecida com essa, escondendo dois mecanismos opostos por trás do mesmo comportamento visível. Alguém que evita se comprometer pode estar protegendo um sistema de apego evitativo, ou pode simplesmente não ter encontrado a pessoa certa ainda. No próximo vídeo, você vai entender a diferença entre apego evitativo e simplesmente não estar apaixonado, apego evitativo ou independência real. A ciência explica as diferenças.